Ana Letícia, que também dará a sua contribuição. Professora, com os mesmos 30 minutos, tá bom? Eu vou sempre passar um papelzinho. Adoro, porque os 5 minutos no Brasil não são 5 minutos da gente. São sim. Então eu fico mais tranquila. Segura um pouco. Só ali rapidinho, bom, tá? Vamos lá, queria também começar agradecendo aqui. Para mim é uma honra estar compartilhando com vocês um trabalho que venho fazendo junto com os colegas lá da Unicamp. Atualmente eu sou professora na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, uma cidade que fica no meio do país. Mas eu estou fazendo também um pós-doutorado com Dario Fiorentini na Unicamp, então eu tenho essas duas filiações. Quando a Naira me convidou a participar dessa mesa redonda, a primeira grande pergunta que eu fiz para ela foi de que eu tenho que falar, de que é essa mesa redonda. Aí eu já sabia que eu ia fazer a palestra de encerramento, então eu já tinha imaginado de que eu ia falar naquele espaço. E na mesa, o que eu vou falar? Aí eu perguntava muito para a Naira, e quem vai estar me ouvindo? Quem vai ser as pessoas, né? Aí a Naira me falava, vai ser um grupo de estudantes da pós-graduação, né? Que estão interessados em começar a pesquisar da identidade. Isso foi o que eu ouvi do que a Naira me falou. Aí, quando eu imaginei esse público, eu pensei que eu podia tentar organizar o trabalho nessa mesa para fazer alguma coisa que tivesse sido muito útil para mim quando comecei a pesquisar a identidade. Então, minha intenção é tentar discutir, compartilhar um pouco com vocês quais têm sido as pesquisas desenvolvidas no campo da educação matemática e que têm foco na identidade. Sim? Então, minha ideia seria tentar compartilhar com vocês o esforço que outros autores já fizeram para refletir sobre o que já tem sido feito e como tem sido feito sobre a identidade no campo, que é o campo no qual eu participo, que é o da educação matemática. Para isso, eu decidi fazer um recorte de 2 artigos, que talvez vocês já conheçam. Um deles é o da Lisa Dará, que é do Chile, que foi publicado na Educational Studies in Mathematics em 2016, a versão online. E o outro é o do Paula e a Cirino, que foi publicado em 2017 na CETETIQUE. Então, vamos lá ver o que a Lisa Dará pode nos ensinar. Uma das primeiras coisas que eu gostei do trabalho da Lisa é a ideia de pensar a identidade como uma lente que pode ser ajustada. Então, você pode fazer um zoom ao nível das interações entre o indivíduo, por exemplo, entre o professor e o aluno, e analisar essa interação sob a lente da identidade, talvez sob a lente da identidade do professor, ou sob a lente da identidade de quem aprende matemática, no caso do aluno. Ou você também pode abrir o zoom para, por exemplo, tentar analisar os contextos sociopolíticos um pouco mais amplos, que é o que acontece muito quando se trabalha, por exemplo, na análise de reformas educativas sob a lente, por exemplo, da identidade. Então, o interessante é que, então, a identidade é esse conceito que, de alguma maneira, é bastante ambíguo, mas ao mesmo tempo tem um potencial muito grande de nos permitir fazer zoom e tentar compreender uma determinada situação. Então, dentro desse cenário, o que a Lisa vai começar falando é que muitos trabalhos dentro da área da educação matemática não possuem definições que sejam consistentes e, em muitos casos, não possuem uma definição
definição entre aspas, né, do que seria a identidade, por mais que esse seja seu objeto principal. Então, de alguma maneira, o cenário que ela coloca é um cenário parecido a que o professor colocou daquele seminário dos antropólogos faz muitos anos atrás, né? Dentro da área de educação matemática, temos muitas pessoas trabalhando com identidade, cada uma parece às vezes falar uma língua diferente. E então a grande pergunta dela é: se não sabemos quais são as perspectivas que estão sendo tomadas no nosso campo, como podemos fazer para ter uma conversa produtiva, né? Como que fazemos para avançar? Então essas foram as provocações iniciais que levaram ao estudo da Darra. Então, qual foi o objetivo do estado da arte que ela se colocou? Foi examinar a fundamentação teórica, a metodologia e as definições de identidade presentes em publicações dentro do campo da educação matemática. Então, essas publicações foram revistas, basicamente, então estamos falando de artigos, e dos artigos, o que ela decidiu analisar foram essas três coisas: fundamentação teórica, metodologia e definição de identidade. Como é que ela construiu essa revisão bibliográfica? Ela consultou 5 bases de dados, que são essas que estão ali. A partir daí, ela conseguiu selecionar 188 artigos publicados em 85 revistas diferentes. São todos artigos em inglês. E são artigos que compartilham que têm 2 focos. Todos falam da identidade, sim? Mas, de alguma maneira, falam de 2 tipos de identidades diferentes. Uma seria o que a gente poderia chamar de identidade matemática, que tem a ver com o desenvolvimento da identidade de quem aprende matemática, sim? Então, ali estariam todos os estudos, por exemplo, do desenvolvimento da identidade matemática de crianças imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo, sim? Então, tem um conjunto de artigos que está mais focado no estudante e no desenvolvimento da sua identidade, ou, por exemplo, inclusive, em futuros professores de matemática, mas como aprendizes de matemática, sim? E o outro grupo tem mais a ver com o desenvolvimento da identidade do professor, sim? Que é a que nos convoca, de alguma maneira. Então, vamos... e o trabalho da Lisa, isso fica evidente nos resultados dela, são artigos publicados em inglês. Então, isso significa um recorte, né, importante em termos de produção, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante foi esse gráfico que ela coloca ali, que mostra a quantidade de artigos publicados com foco na identidade nas últimas 2 décadas quase, onde é muito perceptível a explosão, né, de artigos focados, como essa noção realmente ingressou com bastante potência dentro do nosso campo de pesquisa. Stephen Lehrman ele sempre falou que o começo dos 2000 foram momento da virada social dentro da educação matemática. Foi o momento onde na educação matemática começamos a falar do aprendiz e do professor em conexão com o social. Tem autores que falam que a partir de 2010 poderíamos até começar a falar de uma virada para a identidade, no sentido de que agora parece estar ingressando essa noção. Então, além disso, temos a distribuição. De onde são esses artigos? Quem escreveu sobre identidade? Obviamente, sendo artigos em inglês, a porcentagem maior de artigos vem dos Estados Unidos, outro 15% da Inglaterra, um 11% da Europa toda, do resto da Europa, na verdade, agora com o Brexit, não sei como será, 5% da Austrália, 5% da África do Sul, 5% da Oceania. Então, realmente dá para perceber o enorme buraco que fica nesse mapa, né? Brasil, Argentina não aparece, né?
também fala de a limitação da busca dela, mas também nas nossas dificuldades em também, às vezes, publicar em outras línguas. Então, o que podemos dizer desses artigos? Grande parte desses artigos utiliza métodos qualitativos. Sim, as pesquisas em identidade, principalmente, parecem estar bem mais ligadas com trabalhos mais de tipo qualitativos do que de tipo quantitativo, fazendo entrevistas, observações, análises de vídeos, autobiografias, análise de documentos, ou seja, variadas fontes de dados, mas quase sempre indo para a perspectiva qualitativa. Isso envolve, normalmente, um trabalho com um número de participantes pequeno. Então, quase 60% são estudos com menos de 10 participantes, são microestudos, né? Então, dentro dessa revisão de bibliografia, a identidade aparece como um conceito que é complexo e que parece exigir a descrição detalhada de determinados indivíduos, né? Para poder fazer uma análise suficientemente aprofundada. Desses 80 e pouco artigos, 50% vai se focar nas identidades dos estudantes em diversos níveis, sim? Tanto elementar, futuros professores, que seja, mas é a identidade do estudante. 28% são as pesquisas que têm a ver com a identidade do professor que ensina matemática, que são as que nos congregam nesse caso aqui. E desses 7% com foco nos futuros professores. Na verdade, são essas duas últimas aqui que nos interessam. A Lisa vai falar também da fundamentação teórica desses artigos e ela decidiu separá-los em uma coisa que eu não sei até que ponto concordo com ela. Ela vai falar, vamos ter artigos cujas bases teóricas estão fundamentadas em estudos desenvolvidos fora do campo da educação matemática, sim? Dessas teorias de fora que a gente empresta, que isso é uma prática muito comum dentro do nosso campo, a presença mais forte é a do Etienne Wenger e o trabalho da Lev e o Wenger, dois antropólogos. Depois vem o trabalho da Dorothy Holland e todos os seus colegas, que também são antropólogos. E depois o trabalho do Guy. Sim? Todos do mundo da antropologia, eu acho eu. E depois a segunda categoria, ela vai chamar bases teóricas, ou seja, são os artigos cujas bases teóricas estão apoiadas em estudos ou perspectivas teóricas desenvolvidas dentro do campo da própria educação matemática. Que aí é onde eu não sei até que ponto concordo, porque quando a gente desenvolve teoria, sempre se apoia em alguém. Então, o trabalho da Ana Sfar, por exemplo, e da Ana Prussak também tem apoios que vêm de fora. Então, aquele fora e dentro é sempre muito... Mas, bom, o trabalho, por exemplo, da Ana Sfar e da Ana Prussak é, hoje, em nosso campo, reconhecido como... Chegou a ter uma espécie de status de já ser uma teoria própria nossa. Então, acho que nesse sentido vale. Mas um dos mais citados. Depois temos o trabalho da Schoenboller, também bastante citado, e do Martin, que trabalha principalmente com a identidade dos estudantes. Então, um trabalho bastante interessante que a Lisa fez foi tentar, a partir dessa revisão, construir, agrupar os artigos para ver quais eram as definições de identidade nas quais eles se apoiavam. Então, um conjunto grande de artigos vai definir a identidade, principalmente como participação. Qual é a ideia-chave? Eu acho bem interessante esse tipo de revisões, porque dependendo do objeto de pesquisa que cada um de vocês tenha, você poderá escolher, optar por talvez uma perspectiva sobre identidade que seja mais conveniente para você. Então, cada um de vocês depois poderá, se acha conveniente, aprofundar em cada uma dessas linhas. Então, essa primeira que fala da identidade como participação, qual é a ideia-chave dessa perspectiva? Pensar que a identidade se construi a partir da participação
em e no compromisso com determinados grupos sociais, sim? Alguns deles vão chamar esses grupos sociais de comunidades de prática, e aí é onde entra o trabalho do Etienne Wenger e da Jean Levy, por exemplo, e outros vão chamar esses grupos sociais de mundos figurados, que esse é, por exemplo, o trabalho da Dorothy Holland. Eu fiz o trabalho essa última coluna ali, essa fui eu que acrescentei, sim? Eu fiz o trabalho de tentar achar trabalhos, tanto aqui como internacionalmente, que trabalhassem com identidade profissional do professor que ensina matemática dentro dessa perspectiva, sim? Então, temos o trabalho da Renata Gama com o Dario, que trabalhou com a ideia de comunidade de prática, o trabalho da Melanie Graven, que também trabalha com a ideia de comunidade de prática, Cynthia Tignor, que trabalha com isso também, e o Gressaf Yakov também. E com a ideia de mundo figurado, essa é mais trabalhada por o Jepp Scott, que está na Suécia, a Horn, que está nos Estados Unidos, e a Singer Gavela e Mack também estão nos Estados Unidos. Então, são referências para depois talvez vocês buscarem se interessam. Outra maneira de entender a identidade é pensar a identidade como narrativa. Essa é uma perspectiva diferente da anterior. Qual é a ideia-chave dessa perspectiva? Pensar que os professores desenvolvem as suas identidades ao se perceber como protagonistas de diferentes histórias. Então, a identidade nessa perspectiva são as narrativas, ou as histórias que os próprios professores se contam a si mesmos ou contam aos outros sobre eles mesmos. Sim? Então, as fundamentações teóricas costumam provir do trabalho do Connelly e da Clandinin, né, os trabalhos mais de tipo narrativos, as ideias do Brunner e do Ricoeur, e em outro plano mais próprio da educação matemática, nas ideias da Hannes Fahr e da Ana Prusa, que também trabalham com a ideia de identidade como narrativa, mas de uma maneira, entendendo a narrativa de uma maneira diferente de como fazem Clandinin e Connelly. Essas referências que estão na última coluna que eu trouxe lá, eu fiquei vendo, quase todas são da Europa e da Europa do Norte. O Kaasila trabalha, e o Hanula são todos, se eu não me engano, finlandeses. Anderson e Bujolar também são suecos. Sim? São todos trabalhos que vão utilizar essa perspectiva para analisar a identidade do professor ou do futuro professor que ensina matemática. Outra perspectiva é pensar a identidade como discurso. Essa perspectiva começa chamando a atenção para a ideia de que os discursos são tentativas que se constroem historicamente e são tentativas para construir determinadas verdades, sim? E que essas verdades limitam as possibilidades de pensar, fazer e de atuar e de ser, que são as que têm a ver com a identidade. Então, as ideias-chave dessa postura é tentar analisar como é que os professores se identificam e se comprometem com determinados discursos. E, ao mesmo tempo, então, é ver como o professor utiliza determinados discursos e é utilizado por esses discursos para posicionar-se a si mesmo. Então, tem trabalhos conhecidos nessa perspectiva que utilizam, por exemplo, a ideia do discurso por exemplo, aprender matemática através da resolução de problemas. Então, a ideia de aprender matemática, eu sou um professor que ensina matemática através da resolução de problemas, pode ser compreendido como um discurso. E podemos analisar como é que o professor se posiciona perante esse discurso e como ele é posicionado através desse discurso em diferentes espaços. Por exemplo, em espaços de formação. Então, aqui temos dois grandes fundamentos teóricos, o trabalho do Guy, que tem mais a ver com a análise do discurso, e, por outro lado, os aportes dos pós-estruturalistas. E eu coloquei ali duas referências, o trabalho da Ana Cronach, que tem sido bastante influente dentro dessa perspectiva, assim como também o trabalho da Hussein Mendig e Adler. São grandes nomes que trabalham bastante ali com Foucault dentro da nossa área. Tem
pessoas que também na área da educação matemática tenham adotado uma visão psicoanalítica da identidade, sim. Esse tipo de trabalho costuma focar principalmente na interação entre... É um trabalho que leva o foco, pelo menos para mim, para um lugar bastante diferente do que eu estava mais acostumado. O que eles fazem é tentar olhar na interação entre as subjetividades do professor e do pesquisador, e como no momento de uma entrevista eles vão negociando determinadas subjetividades. Quem tem trabalhado bastante com isso é a Margaret Walshall, que é da Austrália, e o Tony Brown e o Tony McNamara, que são da Inglaterra. E, por último, temos a ideia de pensar a identidade como uma performance, que leva a ideia de que nossas identidades não são estáveis a um próximo nível, no sentido de pensar que as identidades nem sequer existem antes da performance. As identidades são uma coisa que nós fazemos no momento da performance. Então, a ideia, desde essa perspectiva, você consegue pensar os espaços de formação como oportunidades para compreender como os professores são posicionados e, ao mesmo tempo, como eles podem se reautoriar, esses determinados posicionamentos. A ideias aqui que eles utilizam principalmente são as ideias da Judith Butler, e quem trabalhou com essa perspectiva é também a Anna Kronak e o Neumayer de Piper. Então, o que a Alissa vai falar é que a gente poderia, de alguma maneira, trazer a dois antropólogos que contribuíram bastante para o desenvolvimento da ideia da identidade, que são o Erickson e o Mead, e falar que na educação matemática poderíamos ver também um conjunto poderíamos ver essas duas tendências refletidas. Então, tem muitos trabalhos que consideram a identidade como uma coisa que se adquire, sim, que está mais próximo de um paradigma psicológico, né? A identidade seria uma coisa que a gente tem dentro, que nós somos, e o que importa nessa perspectiva é como construímos uma identidade que seja o mais central e estável possível. Por outro lado, também tem grande quantidade de trabalho que foca na identidade mais como ação, dentro de um paradigma que ela chamou sociológico. Então, desde essa perspectiva, a identidade é mais vista como um processo, como uma coisa que nós fazemos. E pode ser, nesse sentido, múltipla e contraditória. Então, algumas das provocações desse artigo que eu achei interessantes é, primeiro, a discussão de que dentro do nosso campo temos uma grande tradição, por exemplo, de pesquisas que têm a ver com a dimensão afetiva, tanto do professor como do estudante de matemática, sim? Nesses domínios afetivos temos pesquisas sobre crença, sobre concepções, sobre atitude, sobre valores, etc, etc, etc. A grande pergunta é, essa pesquisa é pesquisa sobre identidade? É uma provocação que fica lá. E a outra tem a ver com certas incompatibilidades, no sentido de que você pode, obviamente, cada autor escolhe como vai conceitualizar a sua identidade, né? Qual é a perspectiva que vai adotar para a identidade. Agora, isso necessariamente envolve uma escolha de tipo metodológica e uma maneira de tecer conclusões que deveria estar em consonância com aquela maneira de conceber a identidade. O que acontece muitas vezes é que isso não é assim. Então, tem muitos autores que consideram, por exemplo, a identidade como um processo, como um processo e não como uma coisa dada, mas no momento de fazer opções metodológicas ou de tecer análises, falam da identidade como se fosse uma coisa estável. Sim? Então, essa é outra coisa que a Alissa está apontando como importante para avançar em nosso campo. Vou passar rapidamente para o trabalho do Paula e Cirino, que agora vamos viajar para o Brasil.
como um processo, não como algo. Elas também fizeram um estado da arte. Nesse caso, o foco delas era o professor que ensina matemática, e o que elas queriam estudar eram os aspectos teóricos assumidos sobre identidade, o foco da pesquisa e os resultados. Então, é diferente o que elas estão olhando do que a Lisa olhou. O que é em comum é talvez a ideia de aspectos teóricos assumidos. Esse artigo faz parte do projeto de mapeamento e estado da arte da pesquisa brasileira sobre o professor que ensina matemática, que coordenou o Dario Fiorentino, né? Então, a partir desse grande projeto, elas conseguiram selecionar, né, de todas as dissertações e teses que o projeto já tinha selecionado, 15 dissertações e teses defendidas em 15 programas de pós-graduação estrito sensu. Então, elas vão olhar teses e dissertações. A Lisa olhou artigos publicados em revistas. Então, também a natureza do trabalho é diferente. Então, a primeira coisa que eles viram é que no Brasil ainda são poucas as pesquisas que tratam sobre identidade profissional do professor que ensina matemática, que tomam esse objeto como um objeto de análise. De fato, o projeto de mapeamento considerava desde 2001 até 2012, e elas só conseguiram achar dissertações e teses que a partir de 2006. Sim? Então, como estão distribuídas essas 15 teses no Brasil, espero ter feito certo por aí. Grande parte bem em São Paulo, das 15, 7 foram desenvolvidas em programas do estado de São Paulo, 2 do Mato Grosso, 2 em Rio Grande do Sul, sou capaz de fazer isso, espera aí. 1 em Goiás, uma em... como se chama essa aqui? Minas Gerais. Uma em Brasília. Tá bom? Então, essa é uma espécie de mapa geográfico. Outro dia alguém me perguntou, quem que pesquisa de identidade profissional aqui no Brasil? Bom, esse mapa talvez responderia, não sei. Elas agruparam as 15 dissertações e teses em esses 6 tópicos, que elas chamaram de pontos de enfoque da investigação. Então, tem trabalhos que focam na identidade, falando das condições de trabalho do professor que ensina matemática. Tem trabalhos que analisam a identidade em termos das políticas públicas direcionadas à educação básica. Outros que analisam a identidade em termos das propostas diferenciadas de formação docente. Depois vem os trabalhos sobre formação inicial do professor que ensina matemática e as práticas pedagógicas. Depois tem alguns trabalhos que focam na identidade e formação à distância. E uma última categoria é uma categoria onde o professor que ensina matemática assume uma abordagem secundária. Quando eu li isso, eu falei, não sei então por que foi incluído, se é secundário, mas eu não sei, teria que falar com a Márcia sobre isso. Então, elas chegaram a algumas conclusões que têm algumas coisas a ver com as da Lisa e outras que não. Uma coisa que tem a ver é a diversidade de referenciais teóricos, sim, que contempla a identidade profissional a partir de diferentes abordagens. Aqui temos abordagens culturais, psicoanalítica, consideram a ideia de formação inicial continuada, temos abordagens institucionais e temos abordagens cooperativas. Algumas dessas abordagens são bem próprias da pesquisa aqui. Eu não tenho visto pesquisas fora que trabalhem desde essa perspectiva. Então, nós também aqui no Brasil parece que temos desenvolvido nossas próprias especificidades, né? De todas essas abordagens, de qualquer maneira, a que sobressai é uma abordagem mais de tipo social, com referencial teórico que aborda a identidade profissional a partir de autores que vêm da sociologia, com ênfase no Dubar, que também não tem sido o Stuart Howard e o Wagman também não são grandes referências no âmbito internacional, mas aqui no Brasil são. Então, muitos
desses trabalhos, isso sim é comum com a Lisa, vão falar também da ausência de uma definição, uma descrição, caracterização ou conceitualização por parte do autor do que é a identidade profissional desse professor que ensina matemática. Esse é um problema já apontado por diversos pesquisadores, tanto da área da educação matemática como da área da educação em geral. Segundo essas autoras, que é uma perspectiva que eu também comparto, é necessário se posicionar teoricamente para que a gente consiga desenvolver uma pesquisa que seja suficientemente coerente, né? A ideia de utilizar diversos instrumentos para coletar dados e informações também parece ser importante para iluminar as diversas dimensões da identidade profissional. E uma coisa que eu acho que também é bem característica daqui do Brasil é a importância de estabelecer conexões entre a identidade profissional e outros campos de investigação, como, por exemplo, a cultura, a formação política, os contextos decorrentes da implantação de novas políticas públicas. Essas são dimensões que são, desde o meu ponto de vista, um pouco mais ressaltadas aqui na literatura brasileira do que, às vezes, fora, do que eu tenho conhecido fora. Isso era o que eu tinha para apresentar por enquanto. Obrigada. Professora Ana, nós agradecemos a sua participação.